Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja para sempre o nome do Deus dessa casa. Aleluias. Fiel, verdadeiro, eterno, poderoso. Glorifique a Ele, meu irmão. Glorifique a Ele. Você não é proibido de glorificar a Deus aqui. Aqui é a casa do Senhor. Está sentindo a presença dEle? Glorifique a Ele. Relacione-se com Ele. Ele é real, Ele vive e reina para todo sempre. Aleluia! 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 Graças a Deus. Aleluias. Nós faremos uso do texto que foi lido pelo pastor Josué para embasarmos a mensagem dessa noite. Para aqueles que chegaram após a leitura, Lucas capítulo 15 foi o texto usado como uma palavra introdutória e será a palavra oficial também. Eu queria que você pegasse sua Bíblia e colocasse no banco. Eu queria lhe pedir que você pudesse, nessa noite, com todo carinho e com verdade, dizer para o teu irmão: você tem valor. Diga para o seu irmão: você é precioso aos olhos de Deus. Você foi comprado por um bom preço. O precioso sangue de Jesus. Lembre ele nesta noite, lembre a ela nessa noite, que nós somos a habitação de Deus. O Deus Todo-Poderoso habita em mim, habita em você. Nós fazemos parte de um povo muito especial. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja do Deus vivo. Coluna e firmeza da verdade. Dê a mão ao irmão que está do seu lado, se você puder. Esse negócio de eu te amo e não consigo pegar na sua mão, peça libertação. Os irmãos sabem por que surgiu o gesto de apertar a mão? Surgiu como um ato de que uma pessoa dizia para outra: eu estou desarmado, eu estou em paz com você. Esse é o significado de alguém quando dá a mão ao outro. E quando você pega a mão do seu irmão, você está dizendo para ele: ei, eu sou um com você. A sua vitória é a minha vitória. O teu Deus é o meu Deus. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos engrandecer uma vez mais o teu nome. Senhor, nós podemos sentir a tua presença em tua casa nessa noite. É verdade, Deus, que há momentos em que essa percepção ela é muito mais aguçada, ela é muito mais expressiva, e nós não sabemos bem por que razão isso acontece. Mas tu sabes o porquê. Se tu nos faz sentir nesta noite a tua presença, é porque o Senhor quer passar para nós certamente a tranquilidade e a segurança de que estamos bem guardados debaixo das potentes mãos de um Deus que não falha, de um Deus que não mente, de um Deus fiel e verdadeiro. Te rogamos que na noite deste dia, no decorrer ainda desta reunião, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, o Senhor dê continuidade e finalize para a honra e glória do teu nome, com uma obra redentora, com uma obra de restauração, com uma obra de reconciliação, ou quem sabe de cura no corpo físico, ou quem sabe, ó Deus querido, cura na alma, onde os remédios que os homens produzem não surtem efeito algum. Mas o teu Espírito, que é o bálsamo de Gileade,
há de ser aplicado à dor e a feridas abertas à alma nessa noite. Em nome de Jesus te rogamos, te pedimos e te agradecemos. Amém. E em concordância com essa oração, dê uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Podeis tomar assento. Dentre os 4 evangelistas, os primeiros livros do Novo Testamento, nós temos 2 escritores que foram discípulos de Jesus. Um foi Mateus, o publicano, e o outro foi João, o discípulo amado. Marcos foi sobrinho de Barnabé e companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. O nome dele era João Marcos. Ele foi quem escreveu o evangelho que tem o seu nome, a sua assinatura, o Evangelho segundo Marcos. Mateus e João foram testemunhas oculares dos feitos de Jesus. Foram pessoas que presenciaram muitos dos feitos que escreveram. Mas Lucas e Marcos, não. Precisaram pesquisar para poder terem ciência do que aconteceu no ministério de Jesus. Tanto Marcos quanto Lucas foram 2 pesquisadores, segundo os historiadores, pesquisadores excelentes, homens que pesquisaram com muito cuidado para não escreverem nada que não fosse verdade. Se nós pegarmos o Evangelho segundo escreveu Lucas, vamos encontrar algumas histórias narradas, escritas, que não iremos encontrar em nenhum outro Evangelho. São textos exclusivos desse Evangelho. Um deles é o que o pastor Josué leu nessa noite. Lucas capítulo 15, que fala sobre a ovelha perdida e a dracma perdida. Esse é um texto que só encontramos no Evangelho de Lucas. Assim como Zaqueu, só encontramos no Evangelho de Lucas. Assim como a pecadora que ungiu os pés de Jesus, que não foi em Betânia, porque em João, Mateus e Marcos narra-se a história do jantar em Betânia. Lucas consegue encontrar uma história parecida, só que em Cafarnaum. E ele escreve essa história no capítulo 7, nós encontramos do seu Evangelho. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que Jesus, no seu ministério, como era um mestre por excelência, e usava de uma linguagem simples para poder alcançar a todos, Jesus, então, todas as vezes que queria aplicar o ensinamento, ele sempre caminhava, ele sempre trazia para dentro das suas ideias, da sua história, as coisas que o povo conhecia, as coisas relacionadas ao cotidiano. Por exemplo, o apacentar de ovelhas era, na verdade, uma tarefa, ou um hábito, ou um costume inserido na cultura judaica. Se nós pegarmos o Velho Testamento, vamos encontrar o próprio Deus chamando os sacerdotes do Antigo Testamento de pastores e chamando a Israel de seu rebanho. E Jesus, ele vai aplicar um ensinamento porque ele quer falar do valor de uma alma. Mas para que as pessoas pudessem entender o valor de uma alma, porque até então eles não tinham condição de entender, Jesus vai fazer 2 ilustrações que precedem, na verdade, a sua explicação sobre o valor de uma alma. A questão, meus irmãos, sobre algo que tem valor, que não tem valor, vai muito de cada um. Por exemplo, uma pessoa pode ficar triste em ver alguém quebrar um patinho de louça da sua estante. E alguém vai fazer uma análise e vai dizer, ficou triste por causa de um patinho de louça, custa R$ 1,99. É verdade, o valor monetário é muito baixo, mas quem sabe aquele patinho de louça foi dado por alguém muito especial. E aí o valor não é monetário, é um valor sentimental. E só quem possui, só quem recebe, sabe o valor que tem.
Então aquilo que para mim às vezes não tem valor, para você tem muito valor. E eu preciso respeitar isso. Aliás, eu aproveito o momento para dizer que o respeito continua sendo o melhor caminho para um bom relacionamento. Outro dia, saindo numa padaria, o meu bolso furado, caiu 10 centavos, irmãos. Quando ele caiu, eu fiquei olhando para ver onde ele ia parar, porque eu já estava determinado a ir atrás dele. Era de quem os 10 centavos? Para você não tem valor, talvez. Para mim tem. Mas 10 centavos não tem valor, é verdade, irmão. Se você olhar, a questão do valor monetário não tem. Mas pega um ônibus, faltando 10 centavos, para você ver a cara do cobrador para você. Aí você vai achar tão lindo 10 centavos. Então a valorização de alguma coisa está vinculada a esse aspecto, ao momento, de que forma foi dado, por quem foi dado. Os judeus já apacentavam ovelhas, eu não sei se os irmãos têm ciência disso, mas pesquisando eu descobri que a ovelha, ela é muito mais domesticável do que o cachorro. No Brasil, o número de cachorros, né, é muito alto. Quem monta um pet shop hoje está bem. É pet shop que fala? Que dá banho no cachorro, aquelas coisas todas? Amém. Não tem cachorro, não sobrado saber o nome, né? Mas mais ou menos isso. Então, existe, na verdade, uma demanda muito grande nesse aspecto, porque realmente é um bichinho muito interessante, sim ou não? Um dia eu vou ter um bem pequenininho, um pastor alemão, manto negro. Eu gosto assim, só pequenininho, porque eu tive um na infância e mataram envenenado. Então, até hoje eu sou traumatizado, mas Jesus vai me dar um. Você crê nisso? Então, para os judeus, as ovelhas, na verdade, elas eram muito mais do que um animal a ser criado, porque a ovelha tem características muito interessantes. A ovelha se apega ao seu dono de tal maneira que ela reconhece a voz do seu dono. A ovelha se apega de tal maneira ao seu dono que a ovelha gosta de dormir dentro de casa. Na cultura judaica isso era muito comum, a ovelha dormia dentro de casa. Era como se fosse um animal de estimação. E quem apacentava ovelhas, os pastores que apacentavam ovelhas, que eram os pastores, não os mercenários. Que existiam, na verdade, duas funções. Os mercenários eram aqueles que recebiam para cuidar do rebanho. Mas, quando se viam em perigo, deixava as ovelhas, não era dele. Jesus diz isso de forma muito clara em João capítulo 10. E as ovelhas tinham uma relação tão íntima com os seus donos, que, segundo historiadores, se os pastores saíssem em busca de pastos verdejantes e chegassem a um lugar distante, em função de ser uma coisa comum, eles tinham apriscos, uma espécie de aprisco itinerante. Eles faziam os apriscos nas montanhas, um lugar cercado, para que todo pastor que passasse com as ovelhas precisasse dormir e colocasse as ovelhas dentro daquele lugar cercado para ficar seguro. E se dois pastores se encontrassem, cada um tivesse 30 ovelhas, e eles ficassem ali, dormindo, no outro dia, o que se levantasse e chamasse as suas ovelhas, olha que coisa interessante, as ovelhas daquele pastor, só elas saíam, irmãos, por causa da voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Tamanho é o relacionamento entre pastor e ovelha. Então Jesus, ele sabendo disso, ele vai tentar ensinar esse povo a questão do valor de uma alma. E ele vai dizer: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, repita comigo, 100. Diga, 100 ovelhas. 100 ovelhas. E perdendo uma delas, percebam, ele tinha 100, ele perdeu uma unidade em 100. Parece um prejuízo pequeno, sim ou não? Alguém poderia dizer assim, se não houvesse um relacionamento profundo, dizer assim, olha, eu tinha 100 ovelhas,
Apenas uma foi embora, estou com 99. Ah, deixa para lá. Mas não era bem assim. Por causa da relação do pastor com a ovelha. Aquela ovelha que se perdeu, até nome ela tinha. Porque as ovelhas tinham nome. Jesus diz isso. A ovelha conhece a voz do seu pastor e ele as chama pelo nome. Eu quero te lembrar nessa noite que você é a ovelha de Jesus. Ele não te chama por apelido, ele te chama pelo teu nome. Ele conhece o teu nome. Se há corredores nos céus, o teu nome é falado nos corredores do céu. Porque o nosso pastor nos conhece pelo nome. Jesus propõe essa parábola e diz: não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Percebam, ele perdeu uma. E era certo, Jesus está dizendo assim, é certo que qualquer pastor que tendo 100 ovelhas, se perder uma, ele deixa as 99 em segurança. Quando fala de deserto aqui é aquele aprisco itinerante, tá? E vai em busca da que se perdeu. Porque pastor de ovelhas não contava ovelhas como quem conta laranja. Eu tinha 100 laranjas, perdi uma. Eu vou chupar 99. Não, irmãos. Como eu acabei de dizer, e vou ratificar, a ovelha tinha mais do que um valor financeiro, tinha um valor sentimental. E ele sai à procura. Primeiro, irmãos, perder é muito ruim. Quem gosta de perder, diga amém. Quem disser amém, eu vou te levar você para 30 DP e mandar te prender. Ninguém gosta de perder. Mas nós perdemos coisas, sim ou não? Mas quando perdemos, nosso sentimento é movido, sim ou não? Há uma tristeza. E se tem valor para mim e para você aquilo que perdemos, qual é a nossa atitude? Qual é o nosso desejo imediato? É de recuperar. É de ir em busca, a não ser que não tenha valor. Mas se tiver valor, o primeiro sentimento é: eu vou atrás. Eu não vou deixar do jeito que está. E esse pastor, ele ia em busca da ovelha. E detalhe, não ia só em busca. Ele buscava até achar. Não era uma busca qualquer, irmãos. Não era uma busca de um olhar passado de uma forma superficial. Não era uma busca de alguém que foi apenas para dizer que foi. Era uma busca minuciosa. O pastor saía à procura da ovelha, chamando-a pelo nome. O que eu perdi é valioso, tem nome, tem importância. E naquele momento aquela ovelha se torna a ovelha mais especial, porque é a ovelha perdida. Perguntaram para uma mãe: qual o seu filho preferido? E a mãe disse: é o que está doente, até que cure. É o que está estudando até que se forme. É o que está sentindo dor até que passe. Enfim, quando nós amamos alguém, e esse alguém faz parte de um coletivo, a pessoa que está em maior adversidade é a que mais vai ter a nossa atenção. É assim ou não é, irmãos? Ou é diferente? Então, dessa maneira que o pastor fazia. Ele não abandonava as ovelhas. Ele as deixava em segurança e ia em busca da 100ª. Porque ele tinha 100, não eram 99. E ele tinha um cuidado de contar sempre. Porque era uma propriedade dele, pertencia a ele. É assim ou não é? Aqui não tem não, mas eu conheço pessoas, né, na minha família, que emprestava talheres, quando era devolvido, ele ia contar e ver a marca, se era o mesmo. Que bobeira, talher não. Talher é para mim. Para aquela pessoa, aquele talher é importante. De repente ganhou de casamento. Então são pessoas que têm um cuidado com as suas coisas.
E quer saber de uma coisa, irmãos? Desde que isso não ocupe o lugar de Deus, Deus aprova o zelo. Aqui na igreja eu percebo um desleixo de poucas pessoas, mas vez ou outra nós encontramos Bíblias largadas. Sabe o que significa isso? É que para a pessoa, a Bíblia não tem valor. Ninguém esquece celular, esquece? Hã? Tem um aí que tem parece uma maçã mordida. Eu descobri que ele custa quase 5 mil. Esquece um daquele, ninguém esquece. Por quê? Porque dá o devido valor. Mas quem esquece a Bíblia, por quê? Ela não tem valor. Eu posso esquecer ela na igreja, sabe por quê? Porque em casa eu não vou ler. Para que eu vou levar ela para casa? Tem um valor sentimental. Um valor sentimental. Tem que ter esse valor sentimental. Eu tinha uma Bíblia até há pouco tempo que tinha um valor sentimental, por quê? Quem a me deu dizendo, Deus mandou eu te dar essa Bíblia. Então eu percebi ali um carinho, eu percebi ali uma missão. Era uma Bíblia, se botar no meio de muitas outras, vai ser mais uma entre muitas. Mas aquela tem valor para mim porque foi um presente dado a mim. E eu só consegui deixá-la numa viagem que eu fui, porque o Espírito Santo de Deus mandou deixar, num quarto de um hotel. Eu deixei lá para que alguém ali de repente pudesse achar, porque Deus me deu outra. Então Deus mesmo fez a substituição. Olha, agora estou substituindo, estou te dando uma nova, e essa aí você pode doar para alguém. Não doei diretamente, mas ficou no quarto de um hotel. Quem sabe ali, alguém possa chegar ali, com desejo de morrer, e fazer prova com Deus, dizer, fala comigo, e Deus mostrar a Bíblia para ele. Tu crê nisso, sim ou não? Foi isso que veio à minha mente, irmãos. Então, quando Jesus aplica esse ensinamento, Jesus mexe de uma forma muito profunda com os seus ouvintes do sexo masculino. Porque mulheres não apacentavam, só os homens. E ele cita de uma forma muito tremenda. Ele fala, que homem dentre vós, porque só os homens apacentavam. Pelo menos era um costume dos homens. E diz o versículo 5, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros. Achando-a, a põe sobre os seus ombros. Essa é uma demonstração de carinho, sim ou não, irmãos? Coloca sobre os seus ombros. Que ela bem pertinho. Que alegria. Eu achei a ovelha perdida. Eu tenho 100, não tenho 99. Essa aqui faz parte da herança que Deus me deu. É uma valorização que Deus aprova. Colocando em seus ombros, cheio de alegria. Há um mover sentimental dentro do pastor de ovelhas, segundo Jesus, que sai ao encontro da centésima que perdeu, e achando-a, coloca em seus ombros, carrega, está disposto a sacrificar, está disposto a se esforçar para levá-la de volta ao aprisco. Está disposto a pagar o preço para tê-la de novo no meio das outras que ficaram. E depois de achar e se alegrar, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Dá festa e tudo, irmãos. A alegria é tão grande que ele quer contagiar os seus amigos e vizinhos. A alegria é tão real que ele quer compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Estamos falando de ovelha com nenhum desprezo ao animal, mas a ovelha é animal. E olha o mover que esse animal provoca no coração do seu dono, do seu pastor. Aí Jesus começa a mover no coração dos homens, começa a falar de coisas que têm valor para eles. Não me responda nessa noite, mas eu quero perguntar a você, o que tem valor para você?
Responda para você mesmo nessa noite. O que você dá valor? O que você, se você perdesse hoje, qual é a coisa que se você perdesse hoje, você imediatamente buscaria de uma forma incessante? Tem pessoas que estão dispostas a buscar lucros financeiros, a lutar por bens materiais, mas não estão dispostas a ir em busca de uma amizade perdida. Não estão dispostas a ir atrás de um irmão perdido. Não estão dispostas a ir em busca de uma pessoa que outrora andava com ela. É nesse momento, irmãos, que a valorização aparece. Nós temos em nosso meio muitas coisas verbalizadas que não são reais. E são uma maneira de descobrir. É quando se faz necessário provar aquilo que se diz com a boca. O próprio Deus não está muito chegado ao que nós falamos. Deus está, na verdade, muito interessado no que nós sentimos. O que diz Isaías? Vocês me louvam com a boca, mas o vosso coração está longe de mim. Eu não quero palavras, eu quero sentimento. Palavras não impressionam se não forem verdadeiras. Esse pastor tinha um amor verdadeiro pela ovelha, porque ele foi em busca dela e buscou até achar. E eu pergunto a você nessa noite, o que você está disposto a procurar até achar que tem valor a sua forma de ver? Se aquilo que você está se propondo a buscar e que tem valor a sua forma de ver, se isso tiver valor de fato diante de Deus, se prepare, Deus vai te ajudar a achar. Agora, se for uma coisa que só tem valor para você, que não glorifica a Deus em nada, que é apenas uma questão de vaidade, eu tenho dúvidas. Mas se for alguma coisa que você está buscando, que você está se dedicando, ter de volta, e seja alguma coisa que seja para a glória de Deus e para o bem de todos, ou pelo menos da sua família, se prepare, Deus vai te ajudar. Tem gente que já perdeu o caráter, mas não dá valor ao caráter. Para que caráter? Eu vivo em um mundo onde essas coisas não são valorizadas. Aí eu convido a você a uma reflexão, como nós fizemos de manhã. No mundo não é valorizada. Só que eu não faço parte desse mundo. Você faz? Jesus disse, vós não sois desse mundo. Estamos aqui de passagem. Daqui a pouquinho Jesus vai vir nos buscar. A trombeta vai soar. E só aqueles que têm vínculo com Jesus subirão para estar com Ele para sempre. Então, muitas das vezes, nós perdemos coisas, irmãos, importantes. Mas a contaminação do mundo, as más conversações que, segundo a Bíblia, corrompem os bons costumes, acabam por nos deixar como pessoas descuidadas acerca da busca do que de fato tem valor. Mas esse homem, segundo Jesus, ele foi em busca da ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando Jesus conta a história, ele move o coração dos homens que ali estão. E eles entendem que aquela história, na verdade, valorizou aquilo que eles valorizavam. E Jesus vai dizer, olha, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Vocês não valorizaram as ovelhas? O meu pai valoriza um outro tipo de ovelha. Um rebanho diferenciado. Um rebanho comprado pelo precioso sangue do filho dele. Aí ele vai concluir, porque agora as mulheres precisam também saber do valor da coisa. Aí ele vai dizer,
mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento? Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, repita comigo, 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Irmãos, dracma era uma moeda da época. Só que 10 dracmas tem um significado importante. 10 dracmas servia para confeccionar um colar, que tinha que ter 10 dracmas para o dia do casamento. Se você vive num país onde culturalmente isso é uma realidade, mulher faz isso, homem não. Fala a verdade, minhas irmãs. Quando você chegasse num casamento, a primeira coisa que você olhar era para quê? O colar. E contar para ver se tem 10 dracmas. Sim ou não? É ou não é? A mulher é detalhista ou não é? Por favor, irmãs, não negue a natureza de vocês. É assim ou não é? É? O colar só tem 9, elas. Só tem 9. 10, só tem 9. Está dura. 10. Então era uma vergonha. Por isso o desespero dela para buscar a dracma. Porque essa dracma, na verdade, estava compondo um conjunto para confeccionar um colar para o dia do casamento. Aí eu pergunto às irmãs aqui, dia do casamento é dia importante, sim ou não? Ah, está muito baixo. Sim ou não? Sim ou não? Ó, se não ficar mais alto, quem não casou não vai casar. Sim ou não? Eita glória! Aí a Bíblia diz que Jesus vai dizer que essa mulher, ela acende uma candeia, ela ilumina a casa. Acender uma candeia significa investir para achar. Uma candeia só poderia ser acesa se tivesse azeite. Tinha que gastar azeite para acender a candeia. Mas o que ela estava procurando era mais valioso do que o azeite. Na forma dela ver. E ela começa a procurar. Diz o texto. Varre a casa. E busca com diligência. Com muito cuidado. Cadê a dracma? Cadê a dracma? Cadê a dracma? Eu tenho que achar essa dracma. Diga para o seu irmão, procure com cuidado. Mas fala mais alto, procure com cuidado. Que você vai encontrar a dracma perdida. É com cuidado. É com diligência. A luz serve para revelar. Onde está a escuridão, você não consegue saber o que tem ali. Mas quando você traz a luz, ela revela o cenário. É para isso que serve a luz. É por isso que a vossa candeia precisa estar cheia de azeite. É por isso que a minha candeia tem que estar cheia de azeite. Porque se eu não encontrar com os olhos carnais, eu vou encontrar com os olhos espirituais. O que não estiver diante dos meus olhos carnais, o Senhor revelará. Você crê nisso? Porque existem coisas, irmãos, que não estão diante dos nossos olhos carnais. Não é perceptível, mas Deus revela. Mas tem que ter azeite na candeia, tem que estar acesa. Tem que ter azeite, tem que ter fogo. E ela procura com diligência. E varre a casa. E busca até achar. Eu queria que você repetisse isso para o seu irmão, até achar. Irmãos, é até achar, irmãos. É até achar. Não é ele na esquina e falar, eu não achei não. Isso é falta de interesse, é até achar. Eu estou disposto a procurar até achar. Só procuramos até achar se tiver valor. E muitas das vezes não temos observado coisas que perdemos, que têm valor, mas nos esquecemos do valor que tem. E nessa noite Jesus quer lembrar a mim e a você que tem coisas que nós perdemos, que têm valor, e precisamos buscar até achar.
Quem sabe, existem pessoas aqui nessa noite que perderam já a comunhão com o Senhor, que já não oram como oravam antigamente, que já não sente Deus como sentiam antigamente, já não lê Bíblia como liam antigamente, já não creem como criam antigamente, já não amam a Deus como amavam antigamente. Eu quero convidar você nessa noite a procurar até achar. Só os que desejam isso, aplaudam ao Senhor. Aplauda ao Senhor nessa noite. Perder é fácil, achar é difícil. Mas quer saber, irmãos? Quem já perdeu alguma coisa valiosa e achou? Quem já perdeu alguma coisa valiosa e achou aí? É um desespero perder, né, irmãos? Mas quando você acha, fala a verdade, que alegria. Quando você encontra, que satisfação. Quando você acha, meu irmão, dá vontade de saltar. É até achar. O problema, irmãos, de muitas pessoas é porque a perseverança não tem sido uma marca na vida de muitos. Tem tempo que eu não sinto Deus. Dobro o joelho, começa a orar e quer sentir Deus em 2 minutos. Quando se perde a comunhão, irmãos, para achar demora. Para achar leva tempo. Para achar precisa investir mais. Para achar precisa dedicar mais. Sabe, os joelhos precisam, na verdade, deixarem de fazer barulho. A oração precisa deixar de ser aquela oração formal, onde está tudo preparadinho já, cheio de argumentação, onde não há quebrantamento, onde não há reconhecimento da soberania de Deus, onde não há reconhecimento do poder de Deus. Tem gente que já perdeu até, na verdade, o jeito de falar com Deus. Já fala pedindo. Mas a Bíblia ensina a começar uma oração glorificando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de glorificarmos a Ele, aí damos continuidade. Aí chamamos a atenção dele para nós. Aí na continuidade, ele vai lhe abraçar. Na continuidade, ele vai lhe tocar. Na continuidade, ele vai te fortificar. Na continuidade, ele vai te fortalecer. Aí você vai sentir o calor do Espírito Santo. Aí você vai sentir o calor da candeia acesa. Aí você vai achar a dracma perdida. Há alguns historiadores que dizem que havia um outro simbolismo nas 10 dracmas. Fala dos 10 mandamentos. Porque cumprir 9 mandamentos não adianta. Porque cumprir 9 mandamentos não adianta. E cumprir os 10. Não pode faltar nenhum. Eu não posso me conformar, irmãos, se eu sentia Deus de uma maneira, senti-lo hoje de outra, faltando alguma coisa. Se está incompleta é porque eu perdi. E eu tenho esperança que eu posso achar. E se eu achar, haverá alegria no meu espírito. Haverá alegria na minha vida. Ela buscou até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Há uma comemoração, há uma valorização pública. Eu achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante de Deus, dos anjos de Deus, por um pecador
que se arrepende. Com isso, Jesus está fazendo aqueles homens e aquelas mulheres entenderem o valor de uma alma. Jesus está dizendo para nós nessa noite, quando estávamos perdidos, Ele foi nos buscar. Nós éramos a ovelha perdida. Ele nos pegou e colocou em seus ombros e nos trouxe para o seu aprisco. Nos aplicou azeite, nos deu carinho, proteção. O lobo fica doido para nos devorar, mas o nosso sumo pastor nos guarda. O lobo, que é a figura de Satanás, fica doido para nos devorar, mas estamos bem guardados no aprisco do sumo pastor. Quando estávamos lá fora, o Senhor olhou e percebeu que faltava uma dracma, que era eu e você. Ele foi lá e buscou, dizendo: mesmo perdido, tem o mesmo valor daquelas que estão lá. Não é porque se perdeu que não tem valor. Não importa se perdeu, continua tendo valor. A nossa ótica é essa. Se perdeu, paciência. Deus não. Quem está perdido vale tanto quanto nós que aqui estamos. Tanto que Deus não mede esforço para buscar.